Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Alcântara, pré-candidato a vereador. Também tenho um canal no YouTube, né? Que vou até falar o slogan, né? Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético, que normalmente eu faço minhas publicações já há algum tempo. O Milton Lima veio me convidar para fazer parte disso por N razões. Uma delas eu ficar criticando e ficar apontando problemas da nossa cidade. E atualmente um dos grandes problemas que eu tenho visto na nossa cidade é a segurança. Temos visto aí que não sei se é uma quadrilha, se é apenas um, mas uma CB preta com os indivíduos aí que vêm desde de junho fazendo a limpa em todos os bairros aqui do segundo subdistrito. E isso tem me incomodado, porque eu sou comerciante e durante muito tempo fui assaltado. E minha bandeira é essa, é segurança para nossa cidade. E eu vejo aí, né, vereadores que já estão aí seguindo essa trilha. Chegando agora, perto do final, 3 anos e meio aí, sem fazer vídeo, sem fazer nada, sem procurar nada, fazendo promessas agora. Aí você vê falando a respeito que vai pôr LED numa rua escura que nunca. 3 anos e meio agora que vai pôr LED, prometendo. Aí vai lá numa quadra, tem umas rachaduras que aí vai sair do papel agora, porque está prestes a sair um mandato de vereador. Quer enganar quem? Né? Aí você vê assessores desse vereador, que eu nem vou falar o nome, que isso pouco importa, que tem mais gente que faz a mesma coisa. Vai lá e fala que está inaugurando um mercado ali em Camilópolis, que está na padaria de não sei de onde, não sei, virou jornalismo, virou programinha de videozinho, sendo que o cargo de vereador é muito importante, precisa ser presente todo o tempo da sua vereança, começar ali 1º de janeiro no quarto ano, 31 de dezembro, trabalhando para que as coisas aconteçam, cobrando o prefeito, cobrando tudo. E isso não acontece. Então estou deixando no final do vídeo aí para vocês verem quais são as funções de um vereador, as demandas que ele tem que propor, as coisas com que ele tem que se preocupar. Mas eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em ser reeleito. Então, você como cidadão que vive reclamando que não tem segurança, que fica aumentando aí a varreção, o valor, mas não acontece a varreção, que as escolas estão com os muros destruídos, que você tem um poste em frente à sua garagem e não é retirado, que você tem árvore que está caindo e ninguém faz nada. São essas demandas que um vereador tem que se preocupar ali e fazer pedidos para a prefeitura tomar decisão e resolver. Não agora ficar fazendo videozinho para te convencer que é um bom vereador. Se quer fazer videozinho, tem que fazer na televisão. Não é lugar disso, né? Quem faz normalmente esses vídeos são os pré-candidatos, porque o pré-candidato ele não tem a prerrogativa de um vereador de ir lá fazer solicitação, de estar lá brigando, fazendo reuniões para aprovar leis, essas coisas. Então a única coisa que um pré-candidato pode fazer é colocar o dedo, mostrar a ferida e os defeitos da cidade. Agora, vereador quer fazer a mesma coisa. Então, queridos, vejam a diferença, que eu vou deixar o vídeo aí explicando o que o vereador faz, para vocês terem noção. Por isso é minha indignação.
Vocês vão ver o que é necessário um vereador fazer. Então, avaliem o que foi feito por esses vereadores nesse mandato e os candidatos que estão se propondo a ser vereadores futuramente, se tem condição de serem vereadores. Vejam, são coisas importantes e eu tenho certeza que muitos não sabem nem o que vai acontecer. Tá que nem o Tiririca. Fica falando que pior que tá, não fica. Fica assim. Fica que ficou no mandato dele lá e vai ficar se você não se preocupar. Se você, cidadão de Santo André, ficar pegando aquele papelzinho para votar em qualquer um, não vê o que seu vereador que você votou, o que ele fez, quais os projetos que ele trouxe, aqueles que faltaram ali nas reuniões para decidir as coisas, aquele que votou a favor do aumento do IPTU. Se você fizer isso, o que vai adiantar você ficar reclamando depois? Então, vejam o vídeo aí. Eu não coloquei escrito nada, porque hoje em dia é tudo mais fácil através de vídeo. As pessoas não gostam mais de ler. Então, deixei um vídeo ilustrado com desenhos, com fotos, com coisas ilustrativas, né? Para você pegar mais fácil e entender qual o dever de um vereador. Um abraço, até o próximo vídeo, né? E escolha na próxima eleição candidatos que realmente representem o seu bairro, a sua necessidade, a sua dificuldade. Para o bem de todos. Um abraço e até o próximo vídeo. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem, e depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano.
A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador.
quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projetos sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões.